Saudações, alunos! Estamos aqui reunidos para mais um programa nessa semana de espera do volume 4 do PET. Não tem atividade, mas só porque não tem atividade não quer dizer que não precisa ter filosofia, não é mesmo? E o assunto que a gente decidiu abordar agora é o romantismo. E para falar de romantismo, a gente trouxe de novo um convidado que já veio aqui, que é o nosso querido professor Humberto. Dessa vez, sem aquele papinho de mela cueca, de inspiração, a gente vai só falar da filosofia dura e fria do romantismo. Mas, além do Humberto, eu estou aqui com meus amigos Rodrigo R. de Carvalho. Olá. E o Fagner Concolato. Oi, beleza? Então, antes de começar nossas redes sociais, Rodrigo, nosso incrível site, qual é? Simpósio das Luzes, coloquem no Google que vocês vão achar a gente. Nós temos também no Facebook Não Precisa Copiar e no Twitter e no Instagram N Precisa Copiar. E agora a gente já pode anunciar, né, para todos os nossos queridos alunos e amigos que ouvem esse programa, e o Fagner Concolato vai ser pai. Vou. Muito empolgado com a paternidade, a gente consegue ver. É sim, você pai, gente. Vai nascer uma criança que é meu filho. As boas notícias não são só para o Fagner, né? Eu também vou ficar muito feliz aí com essa paternidade, porque eu vou ganhar uma poltrona que vai ter que ser removida da casa para poder alocar o berço do bebê. E aí eu também vou ficar muito feliz. Que bom que você falou isso, Pedro, mas agora acho que corre sério risco de você não ganhar um afilhado. E quando você falou que tem uma notícia feliz, eu pensei que você ia falar não, olha só, você ia ganhar um afilhado, mas quando você falou da poltrona, eu não garanto que a minha esposa concorde com essa decisão agora. Eu cresci assistindo Harry Potter. Se você me botar o título de padrinho, você vai ter um compadre pra vida. Só que você e o Rodrigo estão de conspiraçãozinha, só porque o Rodrigo tá prestes a casar aí, ele vai ser o padrinho, pipi, popopó. Aí eu tô aqui lidando com o que eu tô certo. Poltrona pro Pedro, padrinhês pra mim, eu acho justo. Eu prefiro os dois, mas tudo bem. Assim, eu não vou chorar porque você escolheu o Rodrigo. Faz parte da vida. E quando o Rodrigo for aquele tio chato que fica lá de camisa de botão, perna cruzada, sapato lustroso, sem fazer uma piada, a criança claramente vai começar a me chamar de Dindo, e aí vai tudo se resolver naturalmente, como Deus gostaria que fosse. Rodrigo nem é católico, nem sei se ele pode participar dessas coisas. Por falar em romantismo... No que diz respeito ao romantismo, né, a gente fez parte de um grupo de estudos informal até, de romantismo com o Humberto, e esse grupo de estudos ele foi resultado de um gosto que o Humberto tem pelo período e de um susto, né, que a gente teve com contato com esses autores, né, e aqueles que são influências, então, que são influenciadores dos autores do romantismo, como Shakespeare, o próprio Rousseau. Um susto de ver uma filosofia assim diferente, né? Que não cai, que não trabalha da mesma maneira sistemática que as demais filosofias, tão frias assim, e tem uns elementos diferentes, compõe umas questões diferentes e até introduz de maneira bem interessante, trabalha com a arte, especialmente com a literatura ou teatro, que é um elemento que faz parte das nossas vidas, né? Uma forma de entretenimento que a gente sempre consumiu, e vários títulos que a gente consumia tinham envolvimento com o romantismo de um jeito ou de outro, como Os Miseráveis, o próprio Shakespeare. Então foi uma coisa que interessou a gente e que não é tão canônica, né, nos livros didáticos, no Enem, mas é uma coisa que a gente acha interessante e que a gente gostaria de abordar aqui com vocês. É isso, Humberto. O que você tem para dizer para a gente hoje? Muito bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de enfatizar essa primeira colocação tua, Pedro, que de fato o romantismo ele é uma figura bem estranha, é aquela, digamos assim, ovelha negra da família, uma figura bem peculiar na história da filosofia, e ainda mais estranho que ele tenha surgido imediatamente após ou até mesmo dentro do período iluminista, porque é um daqueles casos em que você olha para os pais, olha para a criança e você diz, bom, alguma coisa deu muito errado aí no caminho, porque
Como que isso foi possível acontecer? Não parece haver pontos de contato, há uma ruptura forte ou uma separação radical entre o movimento que veio a produzi-lo e aquilo que ele veio a ser, aquilo que ele veio a se tornar, não é? Mas, de certa forma, também os filhos rebeldes, eles são produto daquilo que o cerca, daquilo que constituiu a sua história formativa. E com o romantismo não é diferente. Nós vamos ver que o excesso de racionalismo, de tecnicismo, essa filosofia que montava argumentos de uma forma meio matemática, que vai ser praticada entre Descartes, ou até um pouquinho antes de Descartes, e mais ou menos ali o período do sistema Leibniz-Wolff na Alemanha, e a geração de David Hume e dos enciclopedistas, por exemplo, na Inglaterra e na França, todos esses acontecimentos vão levar a esse colapso da razão. E aí sim nós conseguimos entender a proposta romântica. Né? No auge do racionalismo, há um esgotamento desse projeto racionalista, não porque ele seja ruim, mas porque ficam evidentes seus pontos cegos, suas deficiências, aquelas regiões da vida humana que o racionalismo não alcançava e que, portanto, exigiam alguma atenção e algum tratamento discursivo, como, por exemplo, a religião e a arte. Mas, notadamente, a religião e a arte, né? Esses campos, digamos assim, do lado direito do cérebro, né, ligados à intuição, ao sentimento, eles tanto eram ignorados que posteriormente, futuramente, na esteira do positivismo e de um racionalismo também muito analítico, esses temas eles vão aos poucos sendo ignorados e extirpados, por exemplo, da tradição analítica da filosofia. E isso tem uma razão de ser, uma razão muito clara, muito evidente dentro do tipo de discurso que foi escolhido por esses modelos positivistas racionalistas. Então, o romantismo ele era uma ilha de resistência ao grande projeto, um projeto muito maior e mais forte do que ele, que era o projeto de tecnicismo e de racionalismo que vinha se espraiando por todas as disciplinas e ajudando a formar o conceito de universidade moderna, centrado principalmente na Universidade de Berlim, mas também o conceito de ciência moderna. Tem muito a ver com a enciclopédia, com a militância política cultural dos filósofos franceses e também com a academia britânica. Né? As universidades britânicas tiveram, além do sistema Leibniz-Wolff na Alemanha, na França, os enciclopedistas e os filósofos, com um projeto que não era estritamente filosófico, até porque os filósofos não são filósofos, era um título que eles concediam a si próprios, né? Enquanto divulgadores da filosofia e da ciência, muito parecido com o que hoje seriam assim os redatores da revista Super Interessante, da revista Galileu. Essencialmente, esse era o tipo de trabalho que a maioria dos filósofos desempenhava, a função que eles exerciam. E, por outro lado, a Academia Britânica. A Academia Britânica ela tem um papel também fundamental na formação das ciências modernas, mais do que na organização das disciplinas, que foi um grande mérito da Prússia, da organização da Universidade de Berlim. As academias britânicas, as universidades britânicas foram muito importantes para formar, na virada do século XVIII para meados do século XIX, mais ou menos, o conceito moderno de ciência enquanto experimentação sistemática. Tá, então esses conceitos todos, eles vão fundar a universidade positivista no século XIX. O modelo de universidade como uma escola técnica, ou também o que foi muito bem sucedido na França, né, uma escola politécnica, onde as disciplinas não dialogam entre si e onde o todo da vida, da existência humana não faz diferença nenhuma, não é tema, porque a gente está explorando
apenas aquilo que é observável, testável, mensurável. Muito bem. O que o romantismo quer? O romantismo quer se contrapor a isso, quer se colocar como uma alternativa que defende aquilo que há de propriamente humano no humano, aquilo que era ignorado ou negligenciado por essa onda iluminista e racionalista, e isso significa, nas palavras dos seus maiores autores, defender o infinito incondicionado com Schleiermacher, por exemplo, defender o absoluto com Schelling, o espírito com Hegel, a vida ou a natureza com Goethe, por exemplo. Então, de acordo com cada autor, nós vamos ver justamente a valorização de certos elementos sentimentais, intuitivos, às vezes até misteriosos, todos eles, aliás, misteriosos, com uma certa ambiguidade conceitual, né? A gente não sabe até hoje o que é o espírito de Hegel, de direita. Ninguém sabe definir isso corretamente. A gente não sabe definir o que é o conceito de ironia de Kierkegaard. A gente não sabe definir uma série de conceitos fundamentais para os românticos, porque eles percebiam exatamente que aquilo que eles estavam trabalhando, aquilo com que eles trabalhavam, era um elemento, digamos assim, transcendente ou incognoscível, que ultrapassava a capacidade técnica da mente humana de conceituar. E, não obstante, era dessa fonte incondicionada que muitas vezes vinha o estímulo para desenvolver o discurso racional. O ânimo, a vontade, o sentimento, o ímpeto que embalava qualquer projeto humano, esses autores perceberam como sendo o elemento ignorado da filosofia. Então era necessário buscar, antes do conceito, antes do discurso, a ação, a força ativa que levava o sujeito a desejar formular discurso. E essa força da vida, do espírito, seja lá do que a gente prefira chamar, ela começa a tomar o centro da meditação da filosofia romântica. E na literatura vai aparecer de maneira ainda mais nebulosa como algo que é da vida mesma, da natureza mesmo, que ultrapassa o humano. Ô Humberto, eu tô com o livro do Berlin aqui, sobre o romantismo, e aí eu peguei para me inspirar em algumas questões. Uhum. Uma das questões principais que ele coloca é que existem 3 princípios no iluminismo que o romantismo vai atingir com tudo. Uhum. O primeiro princípio seria de que todas as perguntas são autênticas e podem ser respondidas pela razão, e diz respeito, então, à potência da razão em responder as questões. Ótimo. Essas respostas, elas são cognoscíveis para todo mundo e podem ser descobertas e ensinadas, que é o ponto também importante. E o terceiro é que elas são compatíveis entre si, então a verdade ela é sistemática. E eu me lembro, eu não estou com a passagem aqui, mas tem uma passagem que fala que o espírito romântico é aquele espírito de 2 pessoas que discordam e fala a gente precisa lutar, de preferência até a morte, por aquilo que a gente acredita. E se você me vencer, tudo bem, se eu te vencer, tudo bem, mas a pior coisa que pode acontecer é a gente entrar num acordo e não lutar. Então, o melhor que pode acontecer é nós 2 morrermos por nossos ideais. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que essa crítica atingiu o iluminismo e formou essa corrente tão distinta, pelo menos nesses eixos, né? Excelente. A minha resposta pessoal, ela iria na direção desse colapso do projeto racionalista. Né? Na medida em que ele não consegue explicar uma série de coisas fundamentais, como qual é a natureza da arte, o que é a religião, o que é o sentimento, o que é a vontade, o que é a vida, ele se mostra tão insuficiente que nós começamos a buscar respostas que podem parecer mirabolantes para aquele período, mas que depois, com o amadurecimento do nosso senso histórico sobre o que aconteceu naquele momento, nós vamos ver que eram justamente alternativas que tendem a uma exploração do conflito, da contradição, da ambiguidade, que naquele momento se chamou geralmente de dialética, e que naturalmente toma muito emprestado do conceito de dialética de Platão ou dos neoplatônicos, de alguns renascentistas também, notadamente Nicolau de Cusa e Giordano Bruno,
em alguns casos, alguns místicos da Renascença também, como Paracelso ou Jacob Böhme, por exemplo, mas que também vai adquirir um sentido todo moderno, porque os românticos, contrariamente ao que as pessoas pensam, eles não dão as costas para a razão. Eles apenas percebem que a razão, particularmente na sua função analítica, naquilo que Kant chama de mero entendimento, não é suficiente para dar conta desse elemento obscuro, desses elementos ambíguos que constituem a vida antes do discurso racional começar, às vezes. Vão ser condição de possibilidade antropológica, natural, para a gente começar a pensar e começar a formular discurso. Então, muitos desses pensadores, eu acho que talvez o melhor exemplo deles seja Schelling, eles vão separar uma ordem natural, por um lado, de uma ordem mental, de uma ordem da organização da mente. E vão dizer, olha, o natural precede o mental. Claro que o mental, como muitos pensadores iluministas perceberam, e principalmente Kant percebeu, ele, digamos assim, ele domestica toda a realidade segundo a lente, a cor da sua lente do seu óculos, por assim dizer. Por outro lado, o natural, ele já está em nós antes de nós começarmos a aprender a linguagem. Antes da gente começar a ter pensamentos elaborados, reflexões, meditações. Então a gente pode falar um monte de coisas sobre a análise a priori de conceitos, mas a gente sabe ao mesmo tempo que um bebezinho, esse é um tema interessante para hoje, né? Um bebezinho, ele faz um monte de coisa, ele tem uma interação até profunda com a vida e com o mundo, sem formular nenhum discurso, sem ser capaz de nenhuma reflexão, de nenhuma análise de nada. E inclusive, a relação que nós temos com ele parece extremamente satisfatória, preenche muito da nossa vida psíquica, da nossa vida emocional, e a gente, às vezes, olhando para trás, a gente vê aquela fase como uma fase das mais intensas da vida. A mesma coisa a gente pode dizer sobre um namoro, sobre uma paixão. Como é que você explica e racionaliza a paixão? Você não consegue fazer isso. E, ao mesmo tempo, você não vai dizer que é um elemento descartável, inútil, irrelevante da sua vida. Você não consegue descrever qual é exatamente a sua relação com o sagrado, com o religioso, com o divino. Muitas vezes essa é uma relação excessivamente emotiva, e pode haver um prejuízo de ser excessivamente emotiva, mas, no geral, essa emotividade, o que importa é que ela não pode ser descrita de maneira analítica, de maneira meramente conceitual. O conceito ele pode até, por analogia, metaforicamente, aproximar. A arte a mesma coisa, nosso impulso político também não pode ser explicado de uma forma puramente analítica, como se a gente tivesse uma lente mágica que lê os interesses de cada pessoa, o coração de cada pessoa, e a partir daí a gente faz um cálculo. Houve pensadores políticos que tentaram fazer isso, mas os resultados podem ser ou catastróficos ou inúteis. Quase jamais os resultados são benéficos. Então, esses autores do período, eles perceberam que essa natureza dialética, essa natureza conflitiva da vida humana, da forma como a vida humana cresce e se torna consciente e entra em embate consigo mesmo, porque ela percebe que há uma parte inconsciente, existe um intelecto e uma razão em conflito com o corpo, com uma natureza, com instintos, com desejos, com paixões, que não são racionais e, às vezes, no geral, não são racionalizáveis, e esse ser humano, ele constata, às vezes, com um certo choque, que o projeto de uma razão planificadora, que ia explicar tudinho, colocar tudo às claras, esse projeto ele não vai acontecer nunca, ele não vai se dar. Alguns outros autores, eles nem percebem isso direito. Eles já estão no momento em que eles olham com deboche meio que instintivo para o projeto racionalista, percebem que há um choque, há um conflito
de interesses, de vontades, de desejos e de paixões, e partem para uma análise mais pragmática da administração desses choques, desses embates de interesse, de conflito de razão. E aí nós vamos ver, por exemplo, o conceito de luta de classes, que é um derivado posterior, né, desse período, razoavelmente em harmonia com essa ideia de que o conflito é da natureza, de que nós não vamos entender para resolver simplesmente. Né? O entendimento, ele, nesse momento pós-iluminista e pós-racionalista, o entendimento ele coincide com a percepção de que há um conflito radical na natureza da estrutura social. Como é que o conflito vai ser resolvido? Pela guerra. Essa é a proposta essencial marxiana, que foi intensificada, inclusive, por muitos dos seus discípulos na prática, por Lenin, por Mao Tse-tung, por exemplo. Se a gente lê o livro Vermelho de Mao Tse-tung, se não me falha a memória, tem uma citação que é mais ou menos assim: a guerra é a natureza de todas as coisas, e só há um caminho para resolver a guerra, que é vencer a guerra. Não existe acordo, não existe um tratado de paz possível, não existe um caminho conciliatório. Isso seria de um ingenuísmo racionalista, né? Pelo menos para essa apresentação de uma vertente específica, né, da doutrina marxista chinesa. Então, a guerra ela só pode ser resolvida com a vitória final de um lado sobre o outro. É uma guerra total, radical, e que tem um desfecho com a eliminação de um dos lados, né? Esse é o programa. Por outro lado, fora da esfera política, você pode ter alguma coisa parecida com isso no campo da arte e reconhecer que há um conflito radical, ou talvez não um conflito como há no embate político-social, mas há uma contradição da alma humana ou na natureza humana que leva a gente, por exemplo, a tentar congelar o infinito ou congelar a vida. E aí existe um caráter trágico, triste, melancólico na arte, porque o gênio artístico ele toca o infinito, a vida, aquela explosão de pulsão vital, de vontade, mas na hora que vai para o papel, para o quadro, há uma percepção clara do empobrecimento. Essa tarefa, ela, de algum modo, ela não consegue refletir esse caráter incondicionado, que é o foco total do romantismo, né? E decai e recai na forma discursiva, técnica, material, de que nós somos capazes, aquilo que é possível produzir na prática. A religião é a mesma coisa. A gente observa que existe um choque entre um chamado para o infinito e uma natureza finita, muito pobre, aliás, muito precária, que se sente constrangida e que, às vezes, no conflito com o infinito, descobre em si mesmo a culpa, o pecado, o demoníaco, como Goethe gostava de dizer, né? Não no sentido negativo, mas no sentido da obscuridade, daquilo que é contrário ao claro, ao luminoso, a placidez e a serenidade do caráter divino. Então, não por acaso é no período romântico que surge o conceito de inconsciente, que depois na psicanálise e em outros ramos da psicologia vai ser percebido como um repositório de águas profundas, obscuras, sobre as quais a gente não sabe do que vai brotar dali, e esse inconsciente rege uma grande parte, ou a maior parte, ou todos, para alguns autores, eventos e fenômenos daquilo que a gente chama de consciente, de racional, que está, na verdade, não mais no controle, mas sim subjugado e está, digamos assim, à mercê dos movimentos subterrâneos dessa profundeza, dessas águas profundas. Humberto, você estava falando de religião, eu lembrei aqui das figuras que Berlin, por exemplo, coloca como um dos pais do romantismo, é o Rama. E aí eu queria que você falasse um pouquinho
como que era a religião de Wolff, por exemplo, vista por Wolff, que aí sim um iluminista, e como que ficou agora com Rama, para a gente sentir um pouco essa transição do iluminismo para o romantismo. Vocês começaram bem, porque a gente deve tomar muito cuidado com a propaganda iluminista, que é um fenômeno diferente do pensamento iluminista mais profundo. Então, muitos autores franceses, especialmente, também alguns desses autores que nós chamamos de moralistas ingleses ou moralistas britânicos, eles são autores mais propagandistas de propostas já fechadas, quase que ideologias, ao passo que muitas vezes os pensadores mais profundos, pensadores tecnicamente mais qualificados do iluminismo, eles não recebem tanta atenção, tanta reputação, tanta fama, quanto, por exemplo, Voltaire, Diderot ou o Conde de Shaftesbury, que são pensadores muito mais limitados, né? Muito mais voltados à propaganda e a uma certa visão engajada do pensamento filosófico. Então, no caso de Wolff, olha que interessante, o Wolff ele é contratado para trabalhar na recém-criada Universidade de Halle. A Universidade de Halle foi a primeira tentativa de se criar a grande universidade prussiana. Então, ela teve uma influência muito forte do movimento religioso da época, chamado Pietismo, e por conta dessa mescla entre o Pietismo e um programa do Império Prussiano, do Reino Prussiano, né? De se construir uma grande universidade que fosse modelo, ela conseguiu, digamos assim, protagonizar o avanço das ciências, da matemática e da filosofia por um bom número de décadas. Foi aí que se desenvolveu a famosa escola Leibniz-Wolff. Então, Christian Wolff, que é o nome central da escola Leibniz-Wolff, ele era um pensador muito, a gente poderia dizer, técnico, que seguia Leibniz, entendia que o pensamento lógico de Leibniz era o mais adequado para se resolver problemas filosóficos, e vai ter, portanto, ideias de Deus que, ora, elas preservam o caráter não racional da divindade, sob aquela nomenclatura mais agnóstica, assim, né, de que há coisas que são mais ligadas à fé, mas o grosso da investigação de Deus e da religião de Wolff vão no sentido de explicações sobre uma ontologia, uma ética que pode ser provada racionalmente. Tá? Então temos provas da existência de Deus, prova da imortalidade da alma e assim por diante. O Hamann, que já trabalhava na Universidade de Königsberg, uma universidade também prussiana, mas ali ao extremo nordeste, onde hoje é a Rússia, e que era a Universidade de Kant. Ele é um sujeito bastante diferente, eu não diria oposto a Wolff, mas bastante diferente, um programa bastante distinto. Ele era um linguista, além de filósofo, e ele entendia que o pensamento ele era formado de uma forma mais orgânica. Então não faria sentido a gente ter, por exemplo, uma matemática do pensamento ou chegar a provas, conclusões e demonstrações puramente lógicas, mas que a gente deveria buscar, digamos assim, uma genética, uma genealogia do pensamento que se dá historicamente. As ideias, os pensamentos vão se construindo historicamente e existe um sentido nisso. É um racionalista também, tá? Até certo ponto, mas de uma que faz um uso da razão mais voltado para uma visão antropológica do que para uma visão mais técnica ou uma visão mais puramente lógica das questões filosóficas. Entre as várias coisas que o Hamann pensava, por exemplo, ele achava que Deus envia missionários. Deus enviaria profetas e que preparariam a humanidade para os progressos
ou específicos que estavam agendados ali no calendário divino. Então, Sócrates, ele seria um livro importante de Hamann, é um livro que trata de Sócrates e de Sócrates enquanto santo e enquanto profeta, enquanto figura moral e religiosa. Sócrates seria um desses missionários ou desses enviados de Deus. E a missão de Sócrates seria duplamente preparar o caminho para uma filosofia que fosse espiritualista e, por outro lado, preparar a terra para a vinda de Jesus, para o nascimento de Jesus Cristo. E qual que é o pulo do gato desse pensamento de Hamann? É declarar que a profecia ou a destinação divina não é exclusividade do povo judeu, mas é algo que ocorre de maneira universal, indistinta, e que, pelo caráter universal de Deus, né, quer dizer, porque Deus é o Deus de todos, não é o Deus de um povo, essa preparação da humanidade, ela se daria em múltiplos lugares diferentes. Então, Sócrates é um exemplo de um indivíduo grego que prepara a humanidade para uma era de despertamento do espírito. Mas nós podemos imaginar, embora isso não seja dito explicitamente, podemos imaginar que Confúcio e Buda, que viveram na mesma época, mais ou menos, também seriam enviados de Deus para preparar a humanidade para um legado, uma era de despertamento espiritual. Então, por aí nós vemos que é uma abordagem bastante diferente por ser mais teológica, até mais mística, num sentido que não encaixa ou não se enquadra numa árvore conceitual de dedução de argumentos, né? Só ia perguntar sobre uma espécie de retorno ao medievalismo, uma busca por origens, como uma característica também do romantismo, né? Se existia como se dava essa questão. Ótimo. Bom, já que o Fagner entrou nisso, até uma questão que eu acho que é interessante, que você já falou algumas vezes pra gente, que você meio que coloca, por exemplo, autores como Tolkien e Lewis, que escreveram O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia, numa espécie de romantismo cristão tardio. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a pergunta do Fagner. Então, explica essas duas coisas aí pra gente. Muito bem. Em primeiro lugar, só como adendo, eu gostaria de enfatizar que o romantismo não é todo e estritamente apologético da Idade Média. Ele é muito isso, sem dúvida alguma, mas ele também tem um relacionamento forte com os chamados classicistas. Então, por exemplo, Goethe, que foi um dos maiores pensadores do período, para muitos o maior do que os filósofos, e que era um sujeito que valorizava a Grécia clássica, a Roma clássica, né, a Roma augustana, mais do que qualquer outra coisa, sem dúvida alguma mais do que a Idade Média, tinha uma visão muito parecida com a visão dos iluministas e até dos renascentistas em favor da antiguidade clássica, né? Então, se você conversasse com Goethe, que ele iria te recomendar para você ter uma boa formação do espírito seria ler Cícero, Virgílio, Platão, Aristóteles. Muito bem. Paralelamente a esse esforço de Goethe e de outros que eram essencialmente classicistas, mas tinham uma visão de mundo já romantizada por influência de Rousseau, pelo fato de serem poetas, na maioria das vezes, né? Pelo fato de também estarem ligados a uma visão de unificação da nação alemã, pelo menos uma unificação cultural naquele momento, a unificação política ela não fazia muito sentido naquele momento, mas existia um ideal um pouco quase nacionalista de integração da Alemanha, e existia um ideal maior também de integração da civilização ocidental, que alguns artistas na época entendiam como uma sua missão, e a gente vai ver um pouco disso no Fausto.
também em outras obras, mas para enfatizar aqui fica mais claro, o Fausto é um projeto de síntese cultural, síntese de toda a cultura ocidental, de Homero até aquele momento, passando pelos grandes expoentes da cultura ocidental, que são a Eneida, a Divina Comédia, as obras de Shakespeare, o Dom Quixote, assim por diante. Então, paralelo a isso, o movimento de ênfase sobre a Idade Média, uma espécie de renascença medieval, de resgate da Idade Média, tem muito a ver com a percepção de alguns desses autores de que o iluminismo hiperenfatizou as glórias da Grécia clássica, da Roma republicana, e que após a propaganda iluminista, não apenas a Idade Média ela foi descaracterizada e falsamente retratada como uma idade de trevas, onde as pessoas não usavam roupas assim de trapos, sem cores, e todas as pessoas passavam fome, todas as pessoas eram ignorantes, analfabetas, todas as pessoas acreditavam que a Terra era plana, uma série de mitos que foram sendo construídos a respeito da Idade Média pela propaganda pela propaganda iluminista, principalmente francesa e inglesa, né? O iluminismo também ele elevou exageradamente a antiguidade clássica a um status divino, como se, por exemplo, não existisse infanticídio indiscriminado, escravidão indiscriminada em todos os países, sem exceção, em todas as culturas da antiguidade, um grau assim de liberdade da mulher quase inexistente, em alguns lugares realmente inexistente. A mulher tinha um status muito semelhante ao do escravo, e às vezes isso não acontecia, por exemplo, em lugares específicos, como Grécia e Roma, e isso é pervertido e exagerado para fazer parecer que essa era a regra na antiguidade, ou que isso era difundido por toda a Europa, por exemplo, né? Então, o programa do romantismo foi muito de, primeiro, se fazer justiça à Idade Média como aquele período em que a escravidão desapareceu, pelo menos dentro do seio dos próprios povos, quer dizer, escravidão de italianos para italianos, de franceses para francês, ou de cristão para cristão, né? O momento em que a mulher adquiriu um status um pouco maior, tinha já alguma autonomia por ser entendido como também filha de Deus, pelo menos no sentido da alma igual ao homem, e uma série de outras transformações sociais benéficas e de processos civilizatórios que têm a ver com as noções cristãs de bondade, de caridade, de igualdade. Foram criados os hospitais, é uma instituição da Idade Média. Na Antiguidade, o médico era privado e custava caro, e aquele que não tivesse acesso realmente morria, quase que inevitavelmente. Então, todos os processos benéficos da Idade Média são bastante resgatados e enfatizados nesse período. Agora, claro, como os românticos costumam fazer e como ficou registrado assim no imaginário coletivo, os românticos eles também ficaram bons demais em fazer a propaganda deles, a ponto de que o termo romantização ou o termo romantizar, eles ficaram caracterizados como esse exagero idealista. A gente vê assim o Último dos Moicanos, ou Dança com Lobo, ou Senhor dos Anéis, ou Os Miseráveis. A gente tem a impressão de que todas as pessoas que moram nas ruas, por exemplo, na sarjeta, no subúrbio, elas falam com uma certa segurança e elegância, elas têm valores naturalmente bons, apenas corrompidos pelas experiências ruins que tiveram. Então, existe também esse lado um pouco ingênuo do romantismo, que foi transformar
o ser humano em uma criatura que é natural ou essencialmente boa de uma forma artificial, uma forma que ela é ironicamente, contraditoriamente, antinatural. Alguns autores, para citar um exemplo-chave, né, Madame de Staël, ela vai contrapor a cultura do sul da Europa, que é mais latinizada, mais ligada à política, à noção de discurso, à ideia do direito público, que são ideias romanas, né, do Império Romano. Ela vai contrapor isso ao imaginário e à cultura norte-europeia, da Alemanha, da Inglaterra e dos países escandinavos, também da Holanda, da Polônia, toda a região do centro-norte da Europa, que é uma cultura que se desenvolveu não na antiguidade, mas ela se civilizou em face do cristianismo. A maioria desses países só conheceram a escrita graças aos missionários cristãos, aos monges cristãos, e se tornaram países civilizados, com cultura, com uma certa identidade nacional definida, com uma certa autopercepção de quem eles eram, de quais eram os seus objetivos, quais eram suas metas durante a Idade Média. Então, Madame de Staël vai dizer o seguinte: bom, esses países do norte da Europa, eles parecem ter uma série de vantagens em relação aos países do sul da Europa, que se tornaram civilizados 1000 anos antes, durante a antiguidade. E algumas dessas características desejáveis dos países que se formaram sob a mentalidade medieval ou cristã é o ideal heróico, que nós vemos claramente em filmes aí como Os Vingadores, né, o Pantera Negra e tal, que está muito em alta agora, né, por conta da morte do ator. E esse ideal heróico, ele é impulsionador de uma série de reformas morais para o indivíduo. O indivíduo se torna melhor acreditando que ele pode ser protagonista da vida dele mesmo e da vida do seu povo. Uma outra coisa importante, o ideal do amor cortês. A gente tinha na antiguidade uma noção quase pornográfica, né, muito erotizada de relacionamento homem e mulher, ou então quando era idealizado, mas de uma forma assim a obscurecer a relação. E na literatura e também na prática cotidiana da Idade Média desenvolve-se a noção do cortejo, lento, poético, heróico, exagerado às vezes, cheio de protocolos, e isso é entendido por Madame de Staël como um passo largo em direção à civilidade. Você tem tempo para experimentar psicologicamente o outro antes de assumir algum tipo de compromisso, e isso é muito precioso. E por outro lado, esse tempo ele é desejável em comparação com o sensualismo da era moderna. Já no século XVIII, as coisas, às vezes, as pessoas tinham múltiplos relacionamentos, ou então elas tinham relacionamentos que eram muito rápidos, que eram quase que instantâneos, né, após conhecer a pessoa. E aí Madame de Staël vai dizer, bom, se a gente tivesse essa noção mais romantizada ou mais medieval de relacionamento, a gente teria relacionamentos com mais qualidade. E isso, sim, só 2 exemplos para a gente citar de muitos outros que ela descreve no seu livro sobre a Alemanha. Vantagens espirituais, morais, religiosas, se ter uma visão de mundo mais encantada e justamente contraposta à antiguidade clássica e a versão iluminista da antiguidade clássica, que era de um mundo supostamente regrado pela razão, pelo bom senso, pelo pragmatismo, mas que conduzia a um mal-estar generalizado. Sobre Tolkien e C.S. Lewis, esses autores eles são controversamente chamados romantizados ou influenciados pelo romantismo, porque eles estão escrevendo aí 80, 100 anos após o que seria o término do período romântico, tecnicamente falando. No entanto, a cultura e principalmente a arte é assim.
E nós vamos ver inúmeras gerações voltando a Homero, voltando a Hesíodo, voltando a Eneida, para ali beber a inspiração e também até para reformar o seu estilo. E não é nenhuma novidade que haja muitos renascimentos de períodos culturais ou de movimentos culturais. Então, Tolkien, particularmente, não apenas por ser medievalista, mas por uma questão de preferência pessoal, ele opta por caminhar na direção, né, por causa dos seus valores também, valores religiosos que a gente poderia chamar de tradicionalistas, ele opta por caminhar na direção dessa espécie de romantismo, ou dessa relativa romantização do seu imaginário poético. E C.S. Lewis, talvez mais influenciado por Tolkien do que pelos românticos, era ele mesmo também um professor de literatura renascentista e tinha também, como Tolkien, uma boa consciência qual era o programa filosófico e cultural dos românticos, como um programa de resgate daquilo que havia de melhor na cultura cristã, e isso agradava muito aos dois autores. A ideia do heroísmo, a ideia de valores religiosos e morais muito fortes, muito bem estabelecidos e que pudessem ser claramente vistos, não relativizados e nem obscurecidos por um véu, por uma névoa de ambiguidade, como muitos autores do seu período faziam, né, no começo do século XX. Eu gostaria de pedir o Humberto para fazer algumas recomendações aí, livros, filmes que, se não falam do romantismo, que encarnem, né, esse espírito romântico que ele tenha consumido aí na vida dele, preferência aí nessa faixa etária do nosso público-alvo, que ele possa compartilhar com a gente aqui. Ótimo. Eu diria, então, que tendo uma concepção alargada de romantismo e das influências do romantismo sobre a literatura, por exemplo, do século XX, a gente pode enxergá-lo em todo lugar. A gente pode vê-lo, por exemplo, em alguns movimentos de contracultura, até mesmo um pouco no movimento punk, por exemplo. Nós podemos ver romantismo desde de Harry Potter até Freddie Mercury. Existem traços de romantismo na cultura ocidental que são muito, muito bem enraizados. São contribuições permanentes. Na área social, por exemplo, todo o pensamento marxista ele depende muito do romantismo. Depende muito da ideia de que o ser humano pode tomar o seu destino, pode tomar as rédeas, né, do seu próprio destino e alterar o curso da história. Sem isso não faria sentido militar, por exemplo. Então, militâncias políticas são uma coisa que não fazia muito sentido antes do século XVIII, elas têm muito a dever ao romantismo. A ideia de que a vontade humana, o coração humano é capaz de alterar a realidade. Então, ao invés de recomendar algo específico, né, se eu fosse recomendar algo específico, recomendaria mesmo da época, a áurea do romantismo, alguma coisa ali entre o pensamento final de Goethe e o começo da produção de Victor Hugo na França. Recomendaria talvez Frankenstein de Mary Shelley, acho um exemplo que é ao mesmo tempo exótico, mas é interessante. Jane Austen já é também uma autora que está caminhando na direção de uma visão mais realista da vida, mas também vale a pena ser lida. Também é uma Orgulho e Preconceito, por exemplo, né, seria um bom exemplo. É uma autora também que faz da sua religiosidade cristã o centro da sua obra de arte, né? A sua obra de arte ela gira em torno dessa preocupação religiosa
principalmente dessa preocupação com valores, com uma moralidade, com uma dignidade da alma humana, e que tem a ver também com um certo feminismo da sua obra. Quer dizer, é uma autora que de várias maneiras exemplifica bem a preocupação romântica essencial. Mas eu diria que, para além dessas referências ali do período mais fechado do romantismo, a gente poderia procurar múltiplas referências a respeito daquilo que seria uma beleza da humanidade não coincidente com uma possibilidade de explicação dessa beleza, né? Mas mostrar que o ser humano ele é rico, ele floresce de uma maneira inesperada, que a história da nossa vida e a história da humanidade ela pode ver reviravoltas espetaculares, e essas reviravoltas elas não devem ser encaradas de uma maneira pessimista, como o lance de roleta e de dados do acaso, mas podem muitas vezes virar ao nosso favor, virar para o bem, e para um bem que nós não tínhamos conseguido visualizar e perceber antes dele se realizar. Eu acho que essa é uma visão bem romântica e muito frequente em novelas da Rede Globo, assim, né? Indiscriminadamente espalhada no seio da sociedade, que é uma visão assim quase de uma providência discreta atuando em favor de um final feliz, ou quando é um final infeliz, de um destino, digamos assim, que se mescla e se equilibra com o uso da liberdade humana. Bom, eu acho que posso ter dito coisas às vezes um pouco mais abstratas do que você me pediu para falar, mas eu acho que isso ajuda mais a gente entender onde está o romantismo atualmente na nossa vida, na nossa produção artística, por exemplo, do que talvez ler várias obras do período. Vocês têm indicações? Bandoleiros do Schiller. Bandoleiros do Schiller é uma peça de teatro, mas não é tão difícil de ler quanto as outras peças de teatro que existem por aí. É bem legal, né? Bem interessante. E se você ouvia Dom Omar uns anos atrás, você vai ficar com a musiquinha do Dom Omar no fundo. Eu realmente recomendaria muito Jane Austen. Por quê? É uma autora que ela consegue exprimir uma essência do romantismo de uma forma quase imperceptível. E, além disso, ela tem uma característica que é muito apreciável, que é um cuidado com a língua, com a linguagem extremo. É daquele tipo de autor assim, da linha shakespeariana, de hipervalorização da estrutura da linguagem, de um uso muito cuidadoso das palavras. Cada palavra ela é pesada, calculada para encaixar de uma maneira perfeita, coisa que algumas pessoas acham que, inclusive, não tem muito a ver com a literatura romântica, né? No nosso preconceito cultural deveria ser mais de instinto, né? Uma coisa que você escreve rápido e de pulso. E quando a gente encontra essa linguagem muito calculada, muito levada à perfeição pelo estudo das palavras, a gente observa o seguinte, que ela tem caráter civilizatório também, esse uso da linguagem, né? O texto acaba tendo caráter civilizatório. Você termina o livro, ou se você lê vários livros com esse estilo, você quase que termina já falando um pouco melhor, né? Tomando mais cuidado com as palavras, tendo um certo comedimento e pensando melhor como exprimir de maneira real, profunda e clara aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando. Esse caráter civilizatório é um objetivo assim, consciente ou é uma consequência do fato deles estarem inseridos numa Não, é um cultural? objetivo consciente, né? Vem da ideia alemã, né? Da geração de Goethe e de Schiller, da Bildungsroman, né? Esse nome estrangeiro significa romance de formação, romance que forma o caráter. E quase todos os autores desse período,
eles estão muito preocupados em elevar o ser humano, em melhorar o ser humano através da literatura. Então a literatura ela não é para entretenimento apenas, ela pode até ser para isso também. Ela não é para contar uma história legal, uma história que vale a pena ser contada. Ela é muito também um veículo do espírito elevado, né, do espírito maduro para a multidão, né? E esse veículo ele serve de elevador, ou a gente poderia dizer assim, de uma escada rolante que facilita o acesso da multidão, do povo, àquilo que as almas mais educadas têm a oferecer. Então, nesse sentido, a literatura ela tem compromisso moral, político e pedagógico com o seu leitor. Excelente. Então é isso, gente. Foi um prazer encontrar com vocês todos. Até a próxima. Você, Fagner, e você, Rodrigo, até a próxima semana. E você, Humberto, assim que a vida nos proporcionar outro encontro. Certo, pessoal? Grande abraço. Falou, abraço. Show, valeu.